Bom, aqui em Curitiba faz bastante frio, dá pra ver que eu tô bem agasalhada, mas meu coração aqui tá bem aquecido para poder estar aqui esse momento com vocês, falando de algo que eu gosto tanto. Vou iniciar aqui compartilhando minha tela da apresentação. Um pouquinho. Não estou apresentando, carregando aqui. É, a apresentação aqui do nosso evento de hoje à noite. Um pouquinho do que a gente vai falar, o nosso roteiro que a gente vai seguir, então, a introdução ao SAP, vamos falar um pouquinho desse mundo, como que é o acesso à ferramenta, né, ao aplicativo. Vou falar um pouquinho sobre o que é o módulo de HCM e também sobre o SUX. A gente ouve falar muito sobre isso. É, Falando um pouquinho sobre mim, então eu já estou há 10 anos como consultora SAP no módulo de HCM, já tem um tempinho aí. Antes disso, eu fui key user da área de RH, então eu conheci todos os processos primeiro como usuária, foi um período também bem longo. Aí, no momento que eu estava, né, atuando como key user, a empresa resolveu implantar a folha de pagamento. E foi o momento, assim, que me deu muita vontade de conhecer como que era aí nos bastidores, por trás. Como que fazia essa mágica para calcular uma folha de pagamento e vir o olerite tudo certinho. Então, foi isso que me motivou a buscar essa carreira, conhecer realmente como que funciona e ser capaz de configurar o sistema para a gente poder entregar uma folha de pagamento aí correta. E eu fui bem audaciosa no momento que eu resolvi fazer essa migração de carreira, eu também fui mãe. Então, assim, foram dois desafios muito grandes no mesmo momento. É, Não sei o que foi mais difícil, se foi a maternidade, o início da maternidade ou a mudança para o SAP, mas o que eu quero dizer que é possível, mesmo com dificuldades, mudanças, é possível sim, atuar nessa carreira e é difícil, não é fácil, acho que o começo a gente coloca muitas dúvidas em questões, mas e depois que você começa a aprender, a conhecer, a conviver na área, e você vê que é muito recompensador. Então, acho que o primeiro passo é estudar muito e conhecer e se identificar com a área, né? Independente de ter atuado na área de recursos humanos, conhecer os processos, é, não é um fator chave decisivo para atuar no módulo, né? Ele facilita porque você já conhece rotinas de RH, conhece como que é a vivência, o que que a área de RH precisa. Então, facilita, mas não é um fator decisivo. Eu acho que o importante é gostar de tecnologia, né, porque a SAP está sempre inovando, então, assim, buscar soluções de problemas. Uma vez meu filho me perguntou, mãe, o que que você faz, né, aí nesse computador, o que que é o seu trabalho? E eu até falei para ele, eu resolvo problemas, né, então, assim, eu trabalhei muito tempo no OMS, então eram muitas solicitações de correções de erro. E isso me dava assim, uma satisfação enorme de poder estar solucionando algum problema aí de folha. E porque esse é o objetivo da empresa, né, do processo de RH, é entregar corretamente o pagamento dos seus empregados, os benefícios, as férias. Então, isso te traz uma satisfação porque você faz parte disso, né? O sistema precisa estar configurado corretamente
para poder fazer essa entrega. Então, é muito importante. Eu sou apaixonada pelo RH, pelo módulo de HCM e pelo SAP mais ainda. Então, esse é um pouquinho da minha história. Isso é mais para motivar e dizer que às vezes a gente coloca muitos empecilhos, porque é difícil começar e como que eu ingresso, para configurar é muito difícil. Não, tudo é possível, basta a gente querer acreditar, ter esse sonho. Eu costumo dizer, quem já tem esse sonho, se visualizou nessa área, com certeza é seu. Só correr atrás, fazer a sua parte, que o seu momento chega. Então, mostrando aqui um pouquinho, eu vou alterar minha tela aqui, que eu tô compartilhando. Eu vou mostrar o SAP de uma forma geral. Então, hoje a gente usa a S/4HANA, que é uma entrega da SAP, né? Muitas empresas ainda estão no ECC, que é a mesma carinha, só que a SAP ela definiu que até 2027 vai ser o prazo que ela vai dar suporte para o ECC, então muitas empresas estão migrando, quem ainda não migrou, para o S/4HANA. Na questão de HCM, assim, muda pouquíssimas coisas, né? Então, quem é key user de área e usa, trabalha atualmente no ECC e vai migrar para o HANA, quem ainda não migrou e não começou, quem ainda não tem contato, assim, é uma diferença para o HCM bem pequena, ele tem só algumas informações a mais, que se fala muito, que é o Business Partner. Então, são campos adicionais. A tela é a mesma, então, para quem navega, para quem configura, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, essa é a funcionalidade mais recente da SAP, né? Então, todas as empresas aí do mundo inteiro precisam migrar. A gente tem aí, acompanhando a evolução da SAP, ainda tem muitas empresas brasileiras que não migraram ainda. O Brasil geralmente deixa para a última hora, então o que acontece? A partir de 2027, a SAP não vai dar mais suporte. Então, quem vai se manter no ECC, se precisa mudar uma legislação e a SAP precisa entregar uma nota, ela não vai mais entregar nesse ambiente. O que eu quero dizer Eu com isso? gostaria de tirar uma O- dúvida. Claro, Você vai falar um pouquinho sobre a migração do SCC para o HANA, alguma coisa assim nesse sentido, como que funciona? Só para um overview, é porque eu estou nesse cenário aí que você acabou você de está nesse falar, tá? cenário. Aham, A empresa é SCC e agora aham, a gente acabou de fazer uma demonstração, né, de como vai ser, e é aham. exatamente isso que você falou, né, que a gente tem o prazo e a gente precisa migrar. É, Só que, assim, muda, né, algumas coisas, a gente tem customizações, e como que fica esse cenário? Fala-se muito de business partner, mas não isso. explicaram exatamente o que que é isso, e está um pouco confuso, né, vamos dizer assim. Uhum. Você é key user de RH, Adriana? Eu tenho uma trajetória bem parecida com a sua, tá? Uhum. Comecei no departamento pessoal, trabalhei em folha de pagamento e depois passei a key user, fiquei só como key user e Legal. desde agosto do ano passado eu estou como consultora, mas dentro da própria empresa, entendeu? Sim. É, E é assim, isso. legal, com certeza. Então, pro módulo de HCM, assim, são poucas coisas que mudam. O BP, que ele chama, né, que é o Business Partner, que é a chave principal aí para ligar o HCM com os outros módulos, como FI, por exemplo, né, fazer. Então, hoje a gente tem matrículas no SAP, né, de funcionário, né, o colaborador que vai lá e recebe o salário, e com o S/4HANA, esse mesmo empregado ele pode ser fornecedor.
Então, hoje, no ECC não tem esse vínculo, né? É um cadastro separado de empregado, é um cadastro separado de fornecedor. Então, por exemplo, assim, uma empresa, como que ele pode ser fornecedor? Uma empresa vai pagar fora da folha um subsídio de educação. Aí ele vai pagar como fornecedor, né? Como um fornecedor de serviço. Então, no S/4HANA vai ter essa ligação. Fez a admissão do empregado, você já vai ter uma chave aí definida, cada cliente vai definir a sua forma, vai ter um infotipo já informando qual que vai ser o cadastro dele como funcionário. Então, é essa que é a ligação. Agora você me pergunta das customizações. Então, a SAP não entrega nada que for Z. Tudo que foi desenvolvido no ECC, que foi Z de transação de infotipo, tem que customizar também no S/4HANA e, claro, fazer o teste, fazer funcionar da mesma forma que foi configurada. O que muda muito é para a questão de configurações de tabela, que é o quem faz são os ABAPs, os desenvolvedores. Então, para eles que vai mudar bastante. Para a gente que é do time de funcional HCM, a gente não vai sentir diferença. Então, assim, se você for olhar essa tela aqui, ela é muito parecida com esse C. Então, assim, a gente nem sente diferença, né? Aqui você está tendo uma ideia de como é. Aí eu vou entrar aqui numa tela de configuração funcional de HR. Essa aqui é a transação principal, é a Espro. Aí a gente, né, vou entrar aqui no teste. E a gente vai entrar. Então, assim, é muito parecida. No nosso dia a dia de consultor funcional, a gente nem vai sentir diferença. Vai ser mais para os usuários de ter esse novo processo de cadastrar o BP também na admissão, lá já no cadastro, aí os casos, né, os empregados, os antigos, já que já estão na base, como que eles vão migrar para o HANA? Eles vão ter que ter, vai usar o CPF como chave, vai usar a matrícula como chave do BP. Então, essa ligação que essa definição principal aí do S/4HANA que vai mudar. Já para os outros módulos de FI, de SD, de MM, já tem uma mudança muito maior nesse sentido aí de questão de tabelas, que é uma mudança maior nessa identificação de tabelas já por HANA. Mas para o módulo de HCM, assim, então é bem simples. Aí, falando um pouquinho de prazo, então, assim, muitas empresas ainda, então a gente está em 2024, geralmente o tempo de migração, dependendo do volume de customização, de tamanho da empresa, se leva no mínimo um ano para fazer a implementação. O que eu quero dizer com isso? Que o prazo já está bem apertado. Acho difícil a SAP prorrogar, porque ela já prorrogou uma vez, era para estar acontecendo agora o final em 2024, então ela prorrogou para 2027. É que se vai demandar de muita mão de obra de consultor, exatamente para fazer esse trabalho, fazer mapeamento das transações ESO, de todos os processos, né? Muito teste, porque você vira uma ferramenta, né, que você está usando, que você vem usando, aí, né, no dia seguinte você está usando uma outra ferramenta que tem que rodar tudo que estava rodando. Então, vai demandar bastante consultoria. É, eu tinha ouvido uma matéria, se eu não me engano, uns 2 meses atrás, assim, que era baixíssimo o percentual de empresas no Brasil que já tinham implantado. Então, e assim, muitas empresas ainda nem o planejamento de ter essa migração. Então, aí, a partir desse semestre para os próximos anos, vai ser uma busca muito grande, realmente, porque não faz sentido para a empresa manter o SAP e não ter o suporte da SAP, né? Então precisa migrar e essa pressão mesmo que a SAP faz para
para que todas as empresas se atualizem, né? E eles venham a mostrar as novas funcionalidades. Então, é isso. Não Você sei se te viu ganho com respondi. essa mudança? Olha, assim, eu ainda como para o HCM não tem muita diferença, eu acho que assim, a gente teve mais trabalho, né? No sentido de fazer essa migração, de testar, mas assim, a SAP ela está dando muito suporte para as empresas nesse sentido. Questão de performance, eu vejo que melhorou bastante, tá? Comparado ao ECC. Mas, assim, de uma forma geral, não existe uma grande mudança, uma grande diferença. Eu acho que falando em performance, visualmente não muda, processos poucos se mudam, né? Então, assim, HCM é só a parte de BP mesmo, que se fala muito, então é o campo e a chave que vai se comunicar com todos os outros módulos, mas é mais a questão mesmo de ter essa atualização, essa mudança. Então, a SAP ela tá sempre buscando isso nesse sentido, né? E aí, até um ponto que eu gosto de falar bastante, né? Ah, mas para que estudar o módulo de folha, o S4HANA, não estudar o SUCS? Então, assim, eu quando iniciei a carreira, eu optei por conhecer primeiro os processos de configuração SAP, né, no ECC, ECC e ECP, e na época que eu fiz a academia, assim, uma época que não tinha aulas online, era tudo presencial e ficava muito mais em São Paulo, então, assim, eu fiz a primeira turma que teve em Curitiba. Aí, quando você faz academia e quer tirar a certificação, no ECC, no S4HANA, né, que você escolhe a academia, você se certifica, você tem aquela certificação para sempre, né? Porque realmente, se você aprende a fazer uma regra de folha ali na tua academia, na tua prova, você vai fazer qualquer outra regra de folha. E com o SUCS tem essa diferença, né? Toda vez que a SAP é, gera uma nova release, o consultor tem que ir lá e fazer uma nova prova e se certificar novamente. Então, assim, eu digo, se você é que, né, quer entrar nessa área como consultor, quer fazer a parte, não diria mais difícil, mas assim, é mais estruturada, você vai dominar o Sucks de uma forma bem mais tranquila. Até que eu vou mostrar a diferença. Então, assim, Adriana, voltando e respondendo, eu acho que ganha, sim, em questão de performance, ganha, sim, em questão de comunicação e entre os outros módulos, né? Então, falando, haverá uma melhor conexão. Para mim, é isso que eu vejo, assim, acompanhando. E no mais, a gente nem percebe as outras mudanças, assim, é muito parecido, é muito próximo. Então, eu vou fazer configuração, eu vou criar nova área de RH. Ela é a mesma forma do ECC, então a gente nem sente mesmo. Ah, Você viu algum cenário onde o SCC tinha alguma solução que não comportava no HANA? não. Que eu tenha presenciado, não. Eu acho que ele, falando de HCM, assim, eu vi em outros Isso. Você módulos. ouviu falar Erlane? Erlane? Acho que é isso. De treinamento? De treinamento, sim. Aí o e-learning, ele comporta no HANA, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem algumas especificidades, mas eu acho que atende, assim, a não ser que a empresa tenha alguma coisa muito específica. Mas se ele roda na forma standard, no ECC, ele roda também no HANA, sem nenhum problema. Agora, se tiver muita customização, aí eu não sei te dizer, aí teria que avaliar mesmo como que tá. Entendi.
essa questão, mas assim, ele foi feito o HANA mesmo para substituir, para atender, e o que eles, né, que a SAP fala que entrega melhor performance e melhor comunicação entre os outros módulos. Então, é isso que eles, né, prometeram e estão cumprindo nesse sentido. Na empresa na qual eu trabalho, eles estão sugerindo, né, fazer essa migração e com o Fiore. Isso Uhum. está sendo comum nas empresas? É comum. O que que é o Fiore? Ele só muda o visual. Então, assim, é, vai, né, quem for acessar, e, enfim, o usuário, ele vai acessar uma tela de portal, mas que Sim. vai me transferir aqui para a tela que do HANA. Então, é isso que ele faz. Ele só deixa de uma forma bonitinha ali a carinha. Então é só a forma de apresentação mesmo, que acaba sendo um pouquinho mais intuitivo, né? Mais bonitinho de se ver, mas ele é só o visual. Então o Fiore é só o visual mesmo. Não muda a forma de estrutura, tá? Então, E essa que é a você, parte. diz que tem dois tipos de migração, né? Você pode migrar toda a sua base ou você pode migrar parte da sua base. O que isso significa exatamente? Assim, aí depende muito, muito do negócio, né? Quando eles falam assim, é só parte, você quer executar só a folha de pagamento, então o que que você vai levar dessa parte? Aí é mais a questão de custo para a empresa, né? De questão de licença do que de qualquer outra sugestão. Então, assim, às vezes a empresa não quer investir esse valor no S/4HANA. Então, vamos fazer a parte que é obrigatória e a parte que não é, você mantém na sua base. Por exemplo, a folha de pagamento tem que migrar para o HANA, porque qualquer mudança de legislação e social, por exemplo, aí que a gente tem constante mudanças, que a SAP vai disponibilizar uma nota, ela não vai ser compatível mais com o ECC, ela vai ser compatível com o HANA. Então, é mais nesse sentido de negociação de investimento que a empresa vai fazer no sistema, né? Mas eu vejo, assim, poucas empresas fazendo essa migração parcial com medo mesmo de que, né, tem que trabalhar aqui, tem que trabalhar lá, e assim, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem o ECC e o ECP, né? Qual que é a diferença? O ECP é que os dados ficam salvos na nuvem, então, assim, qualquer aplicação de nota tem que abrir chamado para a SAP que faz essa manutenção. E a gente trabalha, então, essas empresas que estão no ECP, elas não vão migrar para o HANA, mas vai se fazer o processo de cálculo de folha, né? Na hora de integrar, ele integra pro S/4HANA. Então, aí seria uma sugestão da SAP para atender essa migração aí dividida, né? Separadinha. Mas a maioria Sim, das empresas que estão fazendo já levando tudo para ter a garantia de suporte, né? Não ter aí nenhum perfeito. risco, tá? Obrigada. Imagina. Então, falando um pouquinho assim do módulo, né, de HCM, às vezes a gente fala e HR, qual que é a diferença? Então, assim, como o RH em si também evoluiu muito, então não é errado a gente falar RH, é, módulo de HR, mas ele era lá no início mais específico para quando o RH era só RH. Hoje a gente tem um RH muito mais estratégico, muito mais envolvente, então ele evoluiu para HCM, que é a gestão do capital humano, onde faz toda a gestão, não são só as questões burocráticas. E também hoje em dia a gente ouve muito a questão do HXM, que é a mesma coisa também, só que numa sigla um pouco mais evoluída, mais moderna,
que é dando mais autonomia para o empregado. Então, assim, por exemplo, o empregado vai lá e acessa o portal Fiori e vai lá e atualiza seus dados, né? Então, o HXM quer dizer que é a experiência do capital humano. Então, a SAP vem evoluindo também nesse sentido. Então, qualquer sigla que vocês ouvirem, tá certo. HR, HCM, HXM também tá muito na moda. Então, quando a gente faz uma academia de SAP e HCM, a gente tá englobando tudo, só está mudando ali a nomenclatura, alguns usando termos mais modernos, né? Eu ainda, como sou das antigas, fico no HCM, mas se vocês ouvirem HXM também é, é o mesmo significado, é um módulo de recursos humanos, né? Que o RH evoluiu bastante aí. Quem, né, já teve o convívio com a área sabe como que funciona. Então, assim, eu vou começar meu primeiro trabalho como consultora de HCM, né? Como que vai ser? Por onde que eu começo, né? Como que vai ser? Então, a gente sempre inicia as configurações, assim, estou falando de uma forma, assim, é, que seja, né, comum, mas é claro, pode algum consultor iniciar projeto, né, que já começou, pegar no meio do caminho, ou ter um par que já fez essa solução. Mas, assim, a princípio, o que que a gente aprende? Então, a gente vai implantar o módulo de HCM na empresa, né? Então, ele já vem lá de uma solução inicial, lá dos módulos de o financeiro, que inicia todo o processo, e o módulo de HCM que vem na sequência para colocar todos os empregados ali na sua estrutura. Então, é sempre pela transação SPRO que ele vai me trazer essa árvore. Então, assim, ela é muito intuitiva, muito tranquila também de se navegar. E tem aqui todas as configurações de todos os módulos. E a gente começa pela estrutura de empreendimento. É, E aqui, se a gente for em definição, aqui ele vai me mostrar todas as áreas, né? Financeiro, controladoria, questão de logística, de vendas e o recursos humanos está aqui. Então, primeira coisa, para a gente ter um o HCM implantado, a gente precisa ter uma área de RH criada, no mínimo uma. Mas a empresa, ela quer ter várias áreas de RH. Então, para cada setor, ela quer ter uma área de RH, ok. Para cada filial, ela quer ter uma área de RH, ok. É o cliente que define. Então, é aqui que a gente faz a primeira configuração. A gente, quando a empresa compra o pacote standard da SAP, ele sempre vai trazer essas sugestões, né? Então, falando aqui de configuração Brasil, tá, gente? Então, assim, se a gente for avaliar folha de pagamento de outros países, assim, falando em questão de legislação, quem sabe configurar Brasil sabe configurar qualquer empresa de outro país, porque aqui que a legislação é tão complexa, é tão grande, tão cheia de regras, né? Então, mas falando de estrutura de RH, essa parte de área de RH, ela é comum para todas todo mundo, né? Vai implantar uma empresa na Argentina, é a mesma coisa, sempre você começa por uma área de RH. E aí a SAP ela vem com o seu pacote standard, sempre iniciando com as configurações, né, com a sigla do país. Mas eu quero deixar a minha empresa com a sigla, com o nome da minha área de RH. Ok, não tem problema, vai vir aqui e vai definir com o seu cliente, vai criar. Eu não quero que se chame BR, eu quero que se chame a 001, que vai ser minha primeira empresa, minha primeira filial. E eu vou pôr a nomenclatura aqui, né, que eu achar mais bonitinho. E aqui vai ter os dados, né, todos os dados de cadastro da empresa. Isso daí já vai ter de informação
Receita Federal, né? Então, essa é a primeira etapa de cadastro do RH. Então, é muito gostoso configurar uma nova área de RH, assim, porque você tem que passar pela configuração e ali tá começando tudo. Aí, sempre que se tem uma área de RH, você vai ter uma sub-área de RH. Então, assim, também é obrigatório. Eu criei uma área de RH e agora eu vou, dentro dela, criar uma sub-área de RH. Deixa eu só pegar qual que era, eu acabei não salvando. Então, eu tenho que criar, se eu tenho a área de RH BR01, dentro dessa área de RH, eu posso ter uma sub-área, no mínimo uma sub-área de RH, ou infinitas áreas, sub-áreas de RH. Eu quero ter dentro da minha filial mais 3 sub-áreas de RH, ok? Posso criar no sequencial, posso criar com sigla, aí o cliente que vai definir qual que é a sua sub-área de RH. Então, assim, isso são configurações iniciais para existir o módulo de HCM e obrigatórias. Pode usar standard? Pode usar standard, mas normalmente o cliente gosta de customizar. Aí ele precisa criar grupos de empregados. Quais vai ser os tipos de empregados que vão existir? Então, a SAP também entrega configurações standards, mas podem ser definidos. Aqui eu vou ter funcionário, aí eu vou ter aprendiz, aí eu quero criar um grupo de estagiário, eu quero rodar a folha de terceiros, então eu vou criar um grupo de empregados de terceiros. Então, aqui que vai fazer a definição. Precisa existir também. Então, aqui, para quem já trabalha no ECC, pode ver que as configurações são as mesmas no HANA, não muda. Aí, dentro do grupo de empregados, eu vou precisar ter, no mínimo, pelo menos um subgrupo de empregados. A SAP também entrega aqui, de acordo com a sigla do país, algumas opções. O que ele quer dizer? Eu vou ter um funcionário CLT que ele vai estar, né, nesse grupo efetivo, mas dentro do subgrupo ele pode ser mensalista ou horista. Então, eu venho aqui e vou criar esse subgrupo. Por quê? Na hora que eu for precisar criar uma folha de pagamento, para calcular a folha, eu vou dizer, se ele for do subgrupo de empregados mensalista, como que ele vai calcular? Se ele for do subgrupo horista, como que ele vai calcular? Então, a gente tem essa opção dentro do SAP, dentro da necessidade aqui das empresas do Brasil. Então, essa seria a primeira etapa de configuração do módulo de HCM. Então, assim, aqui eu estou dando um spoiler do que é uma academia de HCM, então é começar uma configuração inicial do zero para você poder implantar. Eu consigo implantar um módulo de HCM se eu não tiver ainda o módulo financeiro criado? Não, não consigo. Então, assim, tem que primeiro ter os módulos, né? Precisa do módulo financeiro? Precisa, porque é por ali que vai realizar o arquivo bancário da folha de pagamento ou qualquer outro benefício, vai passar pelo financeiro, então é obrigatório. Inicialmente, quando a SAP implantou, então, assim, não era obrigatório ter um módulo de RH. As empresas pagavam a licença, né, porque é um pacote geral, mas muitas vezes o RH era sempre em outros sistemas, outros ambientes legados. Então, para fazer é, interface com o financeiro no SAP. E aí, com o tempo, as empresas foram entendendo que essa integração entre as áreas deixa o processo muito mais seguro.
Então, assim, ai, não manipular um arquivo bancário, né? De ir lá mudar o CPF de quem vai receber. Então, as informações são muito mais seguras e confiáveis, né? Então, na questão de compliance, hoje as empresas já têm essa visão, mas eu lembro que na época que eu trabalhava em RH, as empresas tinham muito medo, mas vai tirar a minha autonomia de estar manipulando, né, o ambiente, aí eu vou ter muita dependência de consultoria, de consultor, para fazer toda a manutenção. Então, antes, né, os outros sistemas ficavam muito na mão de quem trabalhava mesmo na área de RH, né? Então, com o tempo, as empresas foram entendendo que essa segurança que a SAP fornece, né? Então, questão de auditoria, empresas, né, que querem abrir capital aí na Bolsa de Valores, então tem toda essa credibilidade quem usa o SAP. Então, por isso que esse mercado vem crescendo muito. Deixa eu só pôr meu carregador aqui, que a minha bateria tá piscando. Olá, boa noite. Boa noite. Enquanto você carrega aí, é só uma dúvida, eu cheguei uns 5 minutinhos atrasado, peço desculpa. Qual é o seu nome? Eu me chamo Deniane. Deniane. Isso. Legal, Deniane, obrigado, Judilei. Aproveitei o ensejo. Seja, Depois eu faço seja as perguntas. bem-vindo. Depois você Obrigado. pode pegar a gravação do início, tá? Legal. Mas fique bem à vontade para qualquer dúvida poder perguntar, tá bom? Tá bom, obrigado. Imagina. Bora carregar. Então, esse seria o primeiro passo de configuração. E aí, nesse sentido, a gente consegue iniciar o cadastro de um empregado. Então, assim, eu tenho aqui um empregado teste. Vai aparecer no meu teste aqui. Então, aqui eu defini, para quem ainda não conhece o SAP, né? Então, aqui a gente tem uma transação de HCM, que quem trabalha na área, né, consulta, que é a PA20, que são os dados mestres do empregado, e cada caixinha dessa, ela é chamada de infotipo. Então, aqui eu vou ter o infotipo do endereço do empregado, aqui eu vou ter dos dados pessoais, então, quando ele nasceu, qual que é o local de nascimento, em qual estrutura organizacional ele está alocado. Então, estão todas as informações relevantes para cálculo de folha, para e-social. Então, assim, e-social também é uma demanda muito grande para quem quer ser consultor e se especializar em e-social. Então, a gente sempre tem muita mudança de legislação, muda governo, eles querem deixar da sua forma, então a gente já está em várias versões. Quando iniciou o e-social, assim, foi algo bem desafiador para quem estava na área. Não tinha muito tempo ainda, muito tempo de área, então assim, não existia consultor expert em e-social como hoje tem, né? Então ninguém sabia nada e foi aprendendo e a SAP aprendendo e entregando e não funcionando assim. Foi uma época bem desafiadora e a gente, né, trabalhando aí com lei, com legislação, pode acontecer isso em qualquer momento. Então, assim, é algo muito marcante na carreira da gente porque foi assim uma rotina de trabalho bem puxada no sentido assim de será que vai funcionar? Será que não vai? Vamos ter que testar. A SAP entregou isso, mas chega lá, bate no site do governo, não funciona. Então, assim, vamos olhar, ler manual do governo de legislação, o que que eles querem que entregue.
Então foi uma correria assim muito grande, muito legal. E aí foi o momento que, né, se formou muito consultor, né, dessa necessidade. E aí já dando um spoiler para o próximo ano de demanda, a gente tem a DIRF, né, que ela é uma entrega anual. Era para acontecer esse ano uma entrega mensal, mas foi adiada para o ano que vem. Então, a partir do ano que vem, a DIRF ela é enviada no e-social mensal. Então, tudo que foi recolhido no mês de janeiro já vai ser de imposto de renda, já vai ser informado para o governo no próprio, né, no mês seguinte, no próximo, no fechamento do mês de janeiro. Então, também vai ser uma demanda bem grande aí de atuação de consultor, porque tem que fazer essa mudança de configuração no sistema, tem que ter teste. Então, essa ideia do governo, né, de unificar, de ter todas as informações de uma única plataforma, isso veio se consolidar. Então, aí quem é um pouco mais, tem um pouco mais de tempo do RH, que a gente tinha a entrega do CAGED, né, que era informações para o IBGE de movimentação, né, de empresa. Então, era algo que a gente tinha que fazer, enviar para o governo de forma manual no site do IBGE. Hoje a gente faz a entrega e a medição é feita pelo e-social. Então, já não existe, esse FIP foi retirar. Então, a gente tem essa tendência muito grande de cada vez mais estar evoluindo, né? Então, tudo que é muito separado é juntar. Então, aí também vai ser um desafio aí para os meses seguintes, né? Para as empresas que já querem se antecipar nessa entrega a partir de janeiro de 2025 para vir já se preparando. Então, a gente tem a migração do HANA, a gente tem a mudança do DIRF, pode ser que venham mais mudanças de e-social, né? A gente teve aí os processos trabalhistas que passaram a ser enviados via e-social, que era algo também que não se falava. Então, a gente sempre está muito em movimento. Então, É o aqui é o. toxicológico que voltou, né? O envio. Exatamente. Então, assim, a questão de de segurança, né? De segurança do trabalho, de ter que enviar. Então, assim, muda governo, a gente sabe que vai ter mudança para a gente aqui. Isso é bom, porque vai demandar trabalho e vai valorizar mais ainda, né, os consultores. E então eu acho bem interessante, eu gosto desses desafios. Então, eu acho que é muito dinâmico, assim. Uma das coisas que eu me identifiquei nisso é porque é muito dinâmico. Você olha a legislação, muda, você tem que bater aqui com o sistema para ele fazer funcionar e tem prazo. Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? Não tem monotonia nessa questão aqui da nossa área. É muito interessante mesmo. Então, aqui, para quem ainda não tem acesso ao SAP, não conhece o módulo de HCM, então essa aqui é a carinha de uns dados organizacionais, então, infotipo de dados organizacionais. Esse infotipo, ele é relevante para calcular a folha de pagamento, então ele precisa saber qual que é o grupo de empregados, qual que é o subgrupo, qual que é a área de folha, para ir lá executar e calcular a folha. Então, essas são as informações lá que a gente precisa inicialmente cadastrar para poder existir uma área, um módulo de HCM. Mas e como que é no SuccessFactors? É muito diferente? Não, o SuccessFactors ele é um portal. Eu vou mostrar mais alguns infotipos aqui no SAP, daí eu vou mostrar a tela do Success. Os Por exemplo, infotipos aqui. no HANA, então, não mudaram. Não mudou. É a mesma coisa, por isso que eu falo, a gente nem Achei que ia percebe a mudar os mudança. infotipos. Não, essa também era uma dúvida que eu tinha lá no início. Poxa, mas vai mudar o quê?
Então, Eu já assim, estava com um depara na minha cabeça. não, não tem. Aí é quem não está acostumado a usar o Fiore que vai sentir um pouquinho essa diferença, mas que ele vai me remeter à mesma ferramenta. Então, quem faz configuração, quem é da área de RH, não vai perceber diferença nenhuma. Não é tudo muito igual. Por exemplo, o endereço, né? Aqui tem o infotipo do endereço. Então, é uma sigla que a gente usa muito, né? Consultor de HCM, os infotipos. Então, assim, todos os infotipos que são relevantes para o social, para a folha. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do, do SUX, para quem ainda não conhece como que é a tela. Então, é isso que... Ai, tá carregando. Fala aqui para vocês. Aqui. Então, ele mostra a mesma coisa. Aí, como que funciona? Como que as empresas normalmente fazem? Elas têm o HANA, né? O ECC ou o HANA. Vai ter que ser HANA daqui para frente. Aí existe uma integração que pode ir do HANA para o SUX ou do SUX e pro HANA para fazer o cálculo de folha. Qual que é a diferença? Eu participei do webinar da SAP, acho que foi em abril. Foi em abril. E eles mostraram, assim, algumas atualizações que vai ter do SUX, então isso. O SUX sempre tem atualização, se não é de 6 em 6 meses, de um ano em um ano. E os consultores sempre precisam estar fazendo esse delta para continuar certificados, né? Fazer uma nova prova para continuar certificados. E aí eles mostraram uma atualização no SUX, que ele está muito próximo às redes sociais. Então vai ter um campo lá que o empregado pode fazer um videozinho dele, tipo, como que foi meu dia, minha rotina hoje. Então, a SAP pensando muito nessa questão do home office, né? Muitas empresas aí no home office que tem empregados espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo. Então, é uma forma da gestão olhar, né? Ele vai fazer como se fosse um stories lá no SUX, né? No SUX, de como que foi a semana dele, ou gravar um vídeo de um hobby. Então é isso que a SAP colocou de atualização, uma das atualizações aí do SUX. Então a SAP sempre vem com novidades nesse sentido. Aí o que eu falo? Quem sabe configurar no HANA vai fazer uma configuração no SUX também muito, muito fácil. Aí essa é que é a ideia, né, do SUX mesmo, é o autosserviço. O empregado ir lá, eu estou vendo que minha naturalidade está errada, não sou de Curitiba, eu venho aqui no meu acesso ao portal, né, o SUX, e vou fazer a atualização. Aí vai da empresa, como que ela configurar, mas para atualizar nacionalidade, eu preciso que seja anexado a cópia do documento. Então, vem aqui, atualiza. Eu mudei meu estado civil. Solteira, passei a ser casada. Vem aqui, atualizo a partir de que data, enviando a certidão de casamento. Então, essa que é a ideia do SUGS, é ele ter um autosserviço. Mas em questão de visualização, a única coisa que ele visualiza é em forma de portal, né? E o SAP é em forma de infotipo. Mas aqui a gente vai ter todas as caixinhas que vão me trazer todas as informações que estão no SAP. Então, qual que é a ideia? Sempre ter as mesmas informações dentro dos dois, né, das duas ferramentas, para eles estarem equalizados. Ela funciona através de integração, então vai ligar uma chavinha, vai integrar o SUX com o S4HANA. Eu mudo lá
O RH muda pelo S/4HANA e integra aqui para atualizar na página do empregado. Então, essa que é a ideia. Aí precisa ir para o HANA para calcular a folha. Então, ou para mandar o e-social, vou usar pelo HANA, ou pelo Fiori, aí as empresas que optam de ter o Fiori, que também o Fiori é uma configuração mais ABAP, né? O consultor funcional de HCM, ele vai definir, eu quero que crie uma tela com as informações XYZ aqui do lado esquerdo. O consultor, o ABAP vai lá e desenvolve. Mas ele vai estar sempre remetendo para o HANA. Então, essa aqui é mais a diferença de visualização do que de qualquer outro tipo de configuração. Eu tenho que vir aqui no SUCS e criar as áreas de RH, eu tenho que criar áreas sub-áreas, eu tenho que criar os grupos de empregados, então são as mesmas informações. Eu vou ter aqui afastamento, lá também, eu vou ter o infotipo 2001, que são de ausências e presenças também. Lá eu vou ter todas as informações de férias. Então, é sempre seguindo essa linha. E aí, agora acho que vai. Bom, aqui ele vai ter as informações pessoais, então o cliente pode solicitar configurações aqui. Vai ter as configurações standard também, que a SAP entrega, ou o cliente solicita novas caixinhas aqui, novas informações. Eu quero criar uma caixinha aqui de treinamento, mas eu não quero que vá para o HANA, então daí eu não ligo nenhum tipo de integração para não criar lá no infotipo de treinamento. Então fica muito a critério. Informações de documento. Documento é obrigatório que tem que mandar para o e-social. O PIS tem para a questão de ir para o FGTS, então tem que ir para lá porque cálculo de folha vai ser informação relevante. Então, assim, tem dados que são obrigatórios serem integrados com o HANA quando a empresa, né, implanta o SUCS e o S/4HANA. Essa que é a ideia, assim. Dados bancários, tem lá, tem aqui. Então, assim, precisa ter para realizar o pagamento de folha? Sim, precisa ter os dados bancários. Então, aqui, vamos estabelecer critério que o empregado, se ele quer receber nessa conta nova que ele vai cadastrar, ele tem, por exemplo, até o dia 10 do mês para poder cadastrar. Se ele cadastrar depois, ele vai receber só no mês seguinte nessa nova conta, porque tem o tempo, né, de cálculo para entrar para a conta nova. Então, o consultor vem aqui e faz uma regra. Toda vez que alterar dados bancários, se for depois do dia 10, ele entra para a folha seguinte. Então, são informações aqui que o consultor precisa entender e configurar para que aconteça o pagamento. Então, informações bancárias. Aqui a criação, como que configura a criação das caixinhas. Eu quero, que são essas caixinhas aqui da frente. Eu quero uma nova caixinha aqui. Então, é nessa etapa do SUCS que eu configuro. Eu quero, então, informações standards, que a SAP já vai entregar, que são obrigatórias para poder calcular a folha, e alguma outra, por exemplo, eu quero um bloco novo de avaliação de desempenho. Ele vem aqui e atualiza em configurar perfil de pessoas. Então, essas aqui são as informações de SUCS. Aí, para quem quer entender um pouquinho do que faz, né, essas diferenças entre SUCS. Então, assim, uma coisa que eu digo, quem é consultor
HANA, que são configurações bem mais complexas, tranquilamente faz configurações de SUCS. Questão de mercado de valorização. Se a gente for ver no mercado quanto que é a taxa de um consultor SUCS e um consultor HANA, consultor S4HANA é muito mais valorizado que um consultor de SUCS. Então, assim, por isso que eu falo, é muito mais valorizado por questão, assim, de ter um, uma questão de fazer configurações de folha, de ser algo mais complexo e assim, é um diferencial a mais quando se fala desse tipo de consultoria. Então, quando se fala em SUCS, é muito mais implementação standard. Então, assim, tem as configurações, tem, mas são muito mais simples. E aí, quando você fala em taxa de mercado, para de valor mesmo, do valor hora do consultor, existe uma diferença assim bem grande. E normalmente quem faz SUCS, né? Quem estuda SUCS e quer atuar nessa área, sente muita dificuldade em migrar para o S4HANA, assim, em questão de configuração mesmo, porque acho muito mais complexo. E ao contrário, não. Então, quem já vem de um S4HANA, um ECC, migra para o SUCS, assim, numa facilidade muito, muito grande. Então, eu vejo essa diferença, sinto essa diferença, e é um grande diferencial mesmo em questão de valorização do empregado, porque o S4HANA acaba sendo a base de tudo e a parte que integra com os outros módulos. Então, né, vou gerar um arquivo bancário, vai para o financeiro fazer o pagamento, é dessa forma que ele se comunica. E o SUCS acaba sendo muito mais a questão de gestão, de ter ali as metas cadastradas, gestor fazer avaliação dos empregados, de ter essa onda de colocar vídeo, né, fazer um stories ali, então uma coisa muito mais, vou dizer, simples, mas assim, é mais focado no RH mesmo e não pensando num todo, né, num processo que engloba tudo. Então, mas ambas são áreas interessantes, mas eu acho que é muito legal essa questão de você ter essa valorização do mercado e assim, realmente quando se conversa com consultores SUCS, assim, você fala, eu faço configurações de folha, eles falam, nossa, é difícil, né? Como que você faz? Como que dá conta? Assim, é possível, não é nada muito fora da realidade, a gente consegue seguir dessa forma. Eu vou mostrar aqui também um pouquinho de regra de folha. Então, a gente tem uma transação que é a PE02, que é aqui que a gente configura as folhas, as regras de folha, né, para fazer aquela mágica e funcionar, e aí no final a gente ter calculado, né, porque esse é o objetivo, né, a gente, né, aí falando como empregado da empresa, a gente quer lá no final do mês, no quinto dia do mês, receber o salário certinho, né? Pensando no sentido de sistema, né? Não falando em processo, né? Erro de processo. Então, a SAP, ela faz a entrega de regras de folha para o Brasil, sempre iniciadas com BR. E aqui a gente pode ir. Então, o que que eu fiz? Eu entrei na PE02, abri o netcode aqui e vou listar quais são as regras de folha, que começam com BR, né? E vou executar. Então, aqui ela está me entregando 189 regras. Então, assim, gente, para vocês terem uma ideia, para calcular uma folha de pagamento, é no mínimo essa quantidade de regras
que passa, que executa. Então, precisa dessa quantidade toda e muito mais, porque aí depende do cliente, né? Ele vai ter outras definições, outras particularidades. Então, aqui é o básico que dá para, né, para iniciar, para começar, e depois a empresa vai moldando. Então, aqui a gente tem uma lista que a SAP entrega, que é conforme a legislação trabalhista. E aqui a gente tem a descrição, ó, standard. Então, sempre que começar com BR é standard. Qual que é a indicação da SAP? Ah, eu preciso, essa regra não me atende, eu preciso fazer uma modificação. Nunca é modificar ela, sempre criar uma regra Z, né, copiando e modificando o que você precisa. Por quê? Porque se a gente mexe na standard e precisa de um suporte da SAP, ela vai dizer, não, você mexeu na minha regra, eu não vou mais te dar o suporte. Ou se você precisa, né, fazer um rollout, voltar, vai ter aqui a regra intacta. Então, sempre copiando ela, aí a indicação é começar com Z ou com 9 para saber que é específica do cliente. Eu vou entrar em uma aqui, deixa eu pegar uma aleatória para ver o que eu consigo mostrar para vocês. Uma que seja um pouquinho mais tranquila para vocês terem uma ideia. E para quem nunca teve acesso, aqui, ó, que ele fala de divisão de 13º. Então, é algo que, né, 13º é lei, todo mundo precisa, né, todos os empregados do Brasil precisam receber. Então, aqui eu vou consultar a minha regra. Aqui ele está falando que vai dividir por 12, a descrição da regra, né? Dividir por 12 para chegar no 13º salário. Então, ele me entrega quais são as rubricas standard, né? Que devem fazer o cálculo desse cálculo de 13º. Então, ele fala, quando eu tiver a rubrica /335, ele vai dividir por 12 e depois vai adicionar. Então, essa é a leitura que a gente faz de regra de folha de pagamento. Ah, mas eu quero adicionar uma nova rubrica aqui, porque é uma definição do cliente, fechou em acordo coletivo, que essa também tem que fazer parte do 13º. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma cópia dessa regra, né? Então, eu estou copiando dessa e vou copiar para uma Z. E aqui eu teria que ter uma request, né? Então, uma request para salvar e essas informações saírem do sistema de desenvolvimento, irem para o sistema de qualidade e depois para a produção. Então, aqui eu posso abrir uma telinha a mais. Eu não sei se vocês estão vendo minha segunda tela do site. Eu acho que não, né? Deixa eu voltar aqui. Então, como que eu crio uma request? Então, todas as informações que eu preciso alterar, eu, como consultora funcional, eu sempre vou fazer uma request de customize. Então, aqui as informações de tabela, as informações de regra, tudo que eu for salvar, eu vou colocar dentro de uma request customize. Então, assim, para daí, quando eu definir que está ok, eu não precisarem entrar novamente no sistema, lá no ambiente produtivo, e ir lá e fazer a configuração manualmente. Então, não precisa, eu levo essas informações. E o Sux tem essa diferença, eu não crio request, então eu faço a configuração no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de teste, e aí eu tenho que fazer essa configuração de forma manual no ambiente produtivo, ou fazer uma importação
do que eu configurei. Então, dependendo do que é, se é algo simples e, e rápido de configurar, é mais fácil entrar no sistema e configurar direto no ambiente. Agora, se for algo mais demorado, mais complexo, aí eu levo através eu faço um deparo do que tem no ambiente de desenvolvimento para o que não tem no produtivo e levo essa diferença, mas não é através de request, é através de arquivo mesmo, de arquivo de importação, como no caso hoje, quando a gente faz importação no Info tipo 15, né, de elevar dados de pagamento, essa que é a ideia. Então, aqui eu preciso salvar, eu quero salvar alguma informação. Eu vou criar uma request, aí a nomenclatura, geralmente, a gente usa o módulo, configuração de folha, e salva. Então, aqui eu já tenho uma request criada. Aí eu vou voltar lá na minha transação de regra de folha. Vou fazer a cópia. Vamos Z. E aqui eu coloco ela. Ele já aparece qual que é a request que eu vou usar. E agora tudo que eu vier salvar, modificar, eu venho aqui na minha Z sempre e modifico. Eu quero mudar o texto. Então eu venho aqui, atributos. Posso mudar o texto. Aí é cópia. Essa daqui. E salvo. Aí ela vai me informar. Então, esse que é o papel do consultor funcional de HCM. Então, criar a regra de folha, fazer essas configurações em tabela, né, conhecer rubricas. Aí, que a gente tem também, transação que a gente usa muito de configuração, SM30. SM30 lista todas as tabelas que a gente tem. Por exemplo, underline 511K. Vamos ver se tem algum dado aqui. Tá? Aqui. Então, ele sempre vai perguntar de qual que é a localização. Então, por isso que eu falo, é configuração. Se você configura aqui no Brasil, você pode atender qualquer outro cliente de fora, né? Eu quero dos Estados Unidos, então vou colocar a sigla do país que eu estou tratando. Então, essa tabela também é relevante para a folha de pagamento, ela é de constantes, V underline T511K. Então, aqui vão ser constantes que vão fazer referência aos cálculos de folha. Aqui me diz que essa constante precisa de quanto de mínimo de dias? 30 dias trabalhados para ganhar o cálculo da folha. Aqui é uma constante para dizer qual que é a idade que o CPF do dependente é obrigatório, há 12 anos. Mudou uma legislação que o dependente que tiver 10 anos tem que ter CPF cadastrado no SAP. Então, tem que vir aqui, fazer uma modificação e alterar. Que mais? Aqui a gente pode configurar, muito comum a gente configurar. Aqui são todas entregas standard do SAP. Por exemplo, limite. Limite é bem interessante. Eu posso criar uma constante para dizer que o limite de um benefício que eu vou pagar na folha é de R$ 1.000. Então, aqui eu vou criar uma constante, e lá quando eu for fazer uma regra, eu busco esse código da constante. Então, toda vez que ele passar de 1.096,
ele não deixa passar, ele vai até o limite. Então, essa é uma das tabelas bastante usadas nas configurações de folha. T500 agora outra aqui. 512. Essa eu não tenho tempo. Aqui. Então, essa tabela me lista todas as rubricas standard que a SAP entrega. Então, ela vai ser igual aqui para todas as empresas do Brasil e cada empresa vai poder customizar. Ah, eu posso alterar a configuração dessa rubrica? Não, não posso. Eu tenho que deixar para ela fazer os cálculos de folha conforme estão aqui. Vamos pegar 303. É de taxa. Barra 101. Deixa eu ver outra aqui, para eu poder explicar para vocês. Aqui, barra 101, total de pagamento. Então, aqui ele vai ter informações, por exemplo, essa rubrica deve acumular para FGTS? Então, sim, ela vem aqui e flega. Então, toda vez que o empregado tiver essa rubrica, um valor lá, ele vai acumular para calcular o FGTS. Aqui são as questões de configurações de como que classifica a rubrica, né, de dados, ou por exemplo aqui, tá? Ele não vai me trazer aqui informações, mas geralmente ele tem informação o que que significa o 1, o que que significa o 0. Aqui, por exemplo, essa rubrica deve ser usada para o termo de rescisão? Sim, então eu vou vir aqui e vou configurar ela no campo que eu uso no termo de rescisão. Essa é uma rubrica que eu devo colocar no informe de rendimento? Sim, então eu venho aqui e marco qual que é o campo. Então, aqui são todas as configurações de rubrica. A empresa paga uma gratificação. Não tenho rubrica de gratificação, então eu venho aqui e crio uma nova rubrica através de uma outra transação, PU30. Posso copiar, deletar ou só visualizar rubricas. O cliente definiu que vai ser uma rubrica com as mesmas regras da barra 101 e eu vou sempre com 4 dígitos e eu vou criar uma nova. Então, aqui que eu vou definir. Ele vai trazer todas as mesmas configurações dela e eu venho aqui e faço uma cópia dela. E eu vou ter uma rubrica standard, uma rubrica, desculpa, copiada da standard, como a definição Z. Então, a indicação, vou criar rubricas, começa com 9, que daí você sabe que é específica do cliente. Aí, quando eu faço essa cópia, ela copia para todas essas tabelas. Nessa daqui, T512Z, quer dizer, em qual infotipo que ela vai estar liberada para eu lançar? Vai estar no infotipo 15, que é de informações de pagamento. Qual que é a ligação dela? Ela vai ser em unidade, vai ser em valor, então ela vem aqui e configura em todas as tabelas. Eu copiei dessa daqui, mas não é essa configuração que eu quero. Então, eu entro nessa tabela através da SM30 e venho aqui e ajusto. Então, assim, é, a,
configuração né, o papel do consultor de HCM, assim, ele é bem extenso, bem abrangente mesmo, então ele tem muitas coisas para configurar. Voltando mais um pouquinho aqui no nossos Pro, navegando aqui pelo nosso módulo, então, folha de pagamento, né, Payroll Brasil, ele vai ter um monte de configurações necessárias para poder entregar a folha de pagamento. Então, deu um erro de folha de pagamento. Tem que analisar para ver se tem alguma configuração que está faltando, está errado, o e-social que eu falei bastante. Então, eles são várias tabelas que precisam ser configurados. Eu vou entrar em cada uma delas e vou ter que avaliar. Então essa empresa ela existe no Brasil. Ok, ele vai ter que passar pelo e-social, é lei. Aqui os prazos de transmissão de cada evento. Então, o governo foi e definiu que a data de envio, né, que o número de dias após o fechamento não vai ser mais 7, vai ser 3 dias. Então tem que vir aqui e tem que atualizar. Assim, são muitas configurações assim bem interessantes e essenciais para seguir todo um processo lá desde o início, desde o processo de admissão, né? Então, assim, até chegar aí o processo de cálculo de folha são bastante configurações que o consultor funcional tem que fazer. Em cada nozinho aqui vai me trazer alguma informação. Então, benefícios. São benefícios que são calculados em folha. O sindicato fechou um novo benefício para a empresa, né? Para o cliente lá que eu estou atendendo. Aí eu posso copiar, posso deletar, né? Não vai existir mais, ou eu posso consultar. Vai ter as informações aqui, ó. Ele está me orientando. Para seguir na outra tabela, não tem nada configurado. Então, essas são as possibilidades aqui de um consultor funcional. Aí, geralmente, como que funciona? Às vezes, o consultor quer se especializar em folha de pagamento, quer se especializar em e-social, em benefícios. Então, assim, no que ele tem mais afinidade, quer se especializar em time, então em processos, né, de gestão de tempos, ele vem aqui, se especializa, ou vai ser um abrangente e vai conhecer de todos os processos, conhecer todas as áreas. Então, assim, vai depender muito do gosto, da vontade, da curiosidade. Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre procurei conhecer tudo. Gosto de configurar tudo. Não gosto muito de time, é algo que não me atrai muito, mas se precisar, vamos lá, vamos descobrir, vamos fazer. Então, é muito abrangente mesmo. Eu gosto bastante do e-social, eu acho bem desafiador, assim. Como eu falei no começo, vinha assim erros que o governo rejeitava, então você tinha que entender, tinha que descobrir, então eu acho isso muito legal. Um log de folha de pagamento, que você tem que ir lá avaliar todo o log e ver em qual regra que está dando erro, que se você precisa corrigir, e às vezes você descobre que é erro em um cadastro do empregado que faltou alguma informação. Então, assim, é bem desafiador, bem interessante, assim, é muito amplo. Eu costumo dizer que é bem prazeroso, porque a área de RH ela dificilmente é vista e é elogiada, mas se sai algum problema, se alguma coisa não dá certo, ela é muito acionária. Então, assim, se tudo está funcionando direitinho, não tem ninguém questionando, reclamando, é porque tá tudo certo, né? Então, se acontece, né, um erro, por que que meu salário
né, veio descontar no valor que não deveria. Quando eu falo que é questão de configuração e não de processo, então assim a gente é acionado e eu acho que é uma questão mesmo de valorizar o empregado e entregar de uma forma correta. Então é muito interessante e muito gostoso trabalhar nessa área mesmo, assim. Então, assim, o que eu tinha para mostrar é dar uma pincelada no que a gente faz na nossa rotina do dia a dia. Espero ter esclarecido para vocês. Se vocês tiverem dúvida, fique bem à vontade para perguntar. É, E assim, sejam bem-vindos a esse mundo. Não sei aí como vocês estão. A Adriana já me disse que já está sendo desafiada bastante e com certeza vai ter um trabalho bem grande nessa migração de testar bastante teste bastante as transações ex aí para ver se funciona as integrações dos sistemas legados no S4HANA. Essa é a dica que eu te dou, assim, mapear todos os processos e testar mesmo para quando for para produção, tá Que é o bem maior seguro. desafio, né? É. Mas é muito bom, muito gostoso, assim. Eu acho que a gente sempre fica muito apreensiva quando vai se dar o go live né, de uma implantação tão grande assim. Mas assim, o que eu tenho acompanhado nas empresas tem funcionado. É, O que não sai legal mesmo é o que foi esquecido de testar, de validar, de informar. Então, acho que essa preparação inicial é bem importante, de mapear todos os processos, de saber tudo que está desenhado ali e o que é, porque realmente as empresas gostam de customizar bastante e essa é, né? Esse é o legal do SAP, que você pode desenvolver muita coisa assim fora, né, não fica nada muito engessado, então eu acho bem legal. Só que nesses momentos aí tem que ter uma preocupação a mais, então testar. A carinha não vai mudar, então o dia a dia não muda. É, Isso é bom também, né, porque acaba não mexendo tanto, né, não desgastando tanto, então é bem interessante. Espero que tenha esclarecido. É, então, né, assim, eu acho que valorizar aqui a presença de vocês nessa noite, para mim, fria. Não sei para vocês como que está. É, se tem feito bastante frio ou não, mas acho que para valorizar, tem uma dica bem legal aqui para dar para vocês. Deixa eu só atualizar minha página, já vou compartilhar novamente a tela aqui, atualizando. Então, aqui. Aqui já vai aparecer. Opa, era aqui que eu queria. Aqui. Então, às vezes, está oferecendo uma grande promoção aí. Olha, eu fiquei bem feliz aqui com a promoção que está sendo oferecida. Eu acho que é uma oportunidade única, assim, e é um diferencial muito grande, né, para fazer essa academia. S4HANA, então a gente vê que não tem como fugir. Quem tem o SAP implantado, quem quer implantar, vai ter que atuar no S4HANA. E para quem está aqui hoje, então aqui tem um pouquinho das datas de quando vai acontecer a academia. Então, será à noite, das 19 às 22 horas, iniciando no dia 12, tá? Uma data prevista. São 27 noites, né? Então, começando dia 12 de junho e finalizando dia 26 de julho, 4 dias da semana, dando uma folguinha aí no meio da semana.
São um total de 80 horas, então aqui eu dei uma pinceladinha do que será vista nessa academia. Então, são todos os módulos de SAP que serão vistos, né? Então, OM, PA, benefícios, time, folha de pagamento, e-social. É uma grade bem completa, assim, do que realmente é usado, né? É visto e qual é a função do consultor mesmo de configuração. Eu vou ser instrutora, espero que tenham gostado de mim. E tem uma promoção que, por os 5 primeiros inscritos aqui que estão nessa sala, tem um desconto de R$ 1.000, podendo parcelar em até 10 vezes. Bem legal. Então, assim, são vagas limitadas. E aqui, para mim, assim, tá super legal, porque uma coisa muito legal é ter o ambiente de acesso para estudar. Eu acho que é muito isso, é muito na prática, né? Para poder pegar, treinar. Então, sim, são 3 meses para poder usar o sistema. Então, eu acho isso muito. Nossa, um dos melhores benefícios, assim, porque é a forma que a gente aprende mesmo é colocando a mão na massa. Então, assim, vai ter bastante exercício para fazer, para criar a regra. Nossa, é um orgulho quando a gente cria a primeira regra, assim, e vê funcionar. É muito, muito legal. Então, ter um ambiente disponível ali 24 horas para poder, né, acessar na melhor horário, né, durante a aula finais de semana, então para estudar é bem legal. O curso vai ser gravado também, então depois vai ter esses 3 meses para poder revisitar aquela aula, não consegui pegar desde o início, então, ou quero rever, achei bem interessante, um pouco mais difícil, então quero rever para tentar colocar em prática. Tem essa questão. Certificado, bem legal, acho que ter esse certificado. É uma forma bem bacana de ingressar, de postar lá no LinkedIn, então é bem legal. Suporte a dúvidas, né? Então, sempre que tiver dúvidas ali no processo, ou até um case ali do dia a dia que quer tirar alguma dúvida e ver como que funciona na prática. Então, tem uma equipe sempre disponível. Hoje também, né, a gente fala de inteligência artificial que está aí no nosso dia a dia, né? Então, saber usar com sabedoria, eu acho que isso é muito importante. E a Z Treinamentos também está oferecendo isso. Então, o que eu tinha para passar isso, espero ter passado um pouquinho, assim, compartilhar com vocês. Quando a gente gosta do que faz, né, tem prazer, é muito gostoso, né, e eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo pessoas interessadas, porque eu vou dizer, o mercado de HCM é muito carente de profissional, então, assim, sempre tem que procurar as empresas que vão contratar, sempre tem que estar procurando e tem que deslocar o consultor de um outro projeto para suprir em outro. Então, assim, o mercado que exige muito conhecimento, né? Mas que oferece muita oportunidade para quem está começando. Então, isso é muito bacana, muito legal, e assim, está em constante movimentação, então a tendência aí é ter mais movimentos, né, nessa questão da migração do HANA, do e-social, da DIRF. Então, assim, precisa-se muito de consultoria, muito carente mesmo de profissional. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas interessadas, né, a migrar ou se especializar mais nessa área, né? Já tá ali, já começou. Então, eu fico muito feliz. Fiquem à vontade também para mencionar nas redes sociais e tirar dúvida, alguma questão aí que vocês têm. Fico disponível aí para vocês. E obrigada, né, por estarem aqui nessa noite e à disposição, né, para ouvir. Fico muito feliz.
E eu desejo aí uma boa noite a todos, um bom descanso e espero nos vermos numa próxima oportunidade. E qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada aí por você ter dado aí seu tempo aí para poder falar um pouquinho para a gente do curso e apresentar para a gente até coisas que eu ainda não conhecia e agregou bastante. Ah, que legal. Bom ouvir isso. Agradeço também aí. é, eu sou novato no SAP, carreira com HCM tranquilo, já fui dos concorrentes aí, Oracle, Aham, ADP e vida legal. que segue. Mas é super bacana. Tô aprendendo, acho que eu ouvi bastante coisa. Anotei tanta coisa para perguntar aqui, mas Ah, depois a gente se fala. Mas eu então adorei. tá bom, Obrigado, viu? fica à vontade, seja bem-vindo a esse mundo. Espero que goste. E com certeza, se você já tem esse feeling de consultoria, já sabe mais ou menos como que é o movimento. E acho que o SAP é uma ferramenta aí que tem muito futuro, né? Então a gente só vê crescer e muitas empresas implantarem. Seja bem-vindo, né, a esse mundo e acho que é legal aceitar o desafio da mudança e fico à disposição aí para tirar suas dúvidas. Legal, obrigado. Esse material que você compartilhou aqui, você vai compartilhar em algum outro local ou no grupo aqui do WhatsApp, só É, para podemos, poder. podemos Ah, compartilhar ali no legal, grupo. Uhum, com certeza. legal. Muito obrigado, Eu que Deniane. agradeço. Muito Isso, obrigado. Daniane. Acertei, tá vendo? Ah, ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço. Até Tá mais, bom, obrigado. gente. Até, boa noite, até mais. Tchau. Tchau, tchau, boa noite.